Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma série de entrevistas sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais. E eu converso hoje sobre esse assunto com o Gustavo Ribas, presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, produtor rural. Tudo bem, Gustavo? Tudo Mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez. É um prazer. Então, vamos falar sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais hoje. Você tem área no parque? Tenho. Tem área no parque. Como é que está Planto, essa situação? gado, refloresto, Faço tudo lá dentro do parque. Tudo. Você está estragando o parque? Não, o parque é o que a gente cuidou, é o que a gente conservou. O que eles querem é o que a gente fez. Só que a gente faz um serviço baseado em sustentabilidade. Sustentabilidade envolve inclusive nós. Então, a gente tem propriedade desde 1750 nessa região e hoje a gente desenvolve todas as atividades que o produtor deve desenvolver nessas áreas. Bom, foi decretado, né, o parque há 14 anos, né? 2005. Já tem aí, 23 né? de março de 2005. Então, já tem um bom tempo. Já. Muitas coisas aconteceram ao longo desse tempo, né, com relação a esse assunto. A gente começou a levantar esse assunto, conversar com as pessoas, porque existe a questão ambiental, existe também a questão da produção, das pessoas que estão ali, são 140 famílias, né, mais ou menos? 155, 150 famílias. E esse é um processo que, na verdade, ele não avançou, né, com relação ou à desapropriação ou a algum acordo. Como é que está hoje essa questão? Não está, né? O parque é o legítimo parque de papel. A última decisão que a gente tem diz que a unidade existe, é judicial, e diz que não pode indenizar. Mas como um parque é uma unidade de conservação integral e você tem que tirar todas as pessoas de dentro da área, e para você tirar as pessoas de dentro da área você tem que indenizar, nós estamos num momento que não tem nada certo. Não tem nada, não indenizou, as pessoas estão lá. E você não tem, na realidade, na parte prática, nada aconteceu. Você não tem, até porque o órgão ambiental não pode não ter nenhuma ação em cima da unidade, porque a propriedade não é dele. Sim. Então, como é que se vai fazer algo na casa dos outros? Então, primeiro eles deveriam fazer o processo indenizatório e depois do processo indenizatório eles efetivamente assumirem. Sim. Mas um parque com 22 mil hectares a 5 quilômetros a uns 6, 7 quilômetros daqui, né? Será que o órgão público com 3 funcionários tem condições de cuidar? Porque se falou em 150 famílias, famílias lá dentro. Quantas pessoas, quantos funcionários têm envolvidos com isso, né? Então, na realidade, esse modelo de unidade de conservação passou. É o que se fala. 2005 para lá as coisas aconteceram, muitas coisas, e o modelo de unidade de conservação pública hoje está fadado ao fracasso. Você sabe que recentemente a gente, notícia agora, semana passada, queimadas na Amazônia, né? Sim. Muitas queimadas, valores recordes e tal. Daquelas queimadas, 45% das áreas que queimaram na floresta amazônica são unidades de conservação. Metade daquilo em unidade de conservação que deveria estar sendo cuidado pelo órgão ambiental. 30% em assentamentos. 75% então está envolvendo a questão pública. Sim. O público não tem condições. Não funciona. Não funciona, não tem como manter. Você fala em 150 proprietários, mas se fala em mais de 1.500 pessoas trabalhando dentro, preservando. A gente precisa tirar as pessoas, às vezes, com a polícia. Sim. No alagado eu tiro as pessoas de dentro da propriedade com a polícia. Agora, você imagine a hora que isso aí não tiver um proprietário, não tiver um dono, que o dono é a União, é de todos nós. Então, a questão ambiental vai lá embaixo, realmente vai ficar muito ruim. Lixo, queimadas, invasões, retiradas de espécies a serem preservadas, né? Porque daí não tem dono, hoje tem alguém responde por isso. Então, são modelos que realmente o Brasil tem que repensar. Aqui mesmo, né? Parque Estadual de Vila Velha agora não foi terceirizado? Sim.
né? Foi do Estado, o Estado cedeu para o município voltou para o Estado, e vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E o resultado hoje que fizeram uma concorrência para uma empresa privada entrar e administrar um bem. Nada contra o processo, acho que muito pelo contrário, ele vai fomentar, ele vai trazer, ele vai melhorar aquelas condições. Mas será que as nossas pessoas, os players locais, não seriam capazes de fazer isso? De gerir. Será que as pessoas que têm, no meu caso, que estão desde 1750 na área, será que não tem competência? Será que a competência não está demonstrada pelo que está lá? Sim. Então, eu acho que o momento é que precisa ser repensado, precisa ser revisto, porque o caminho é incentivo principalmente ao turismo, sem afetar as questões de produção, né? E aí você fazer algo de ganha-ganha. Quer dizer, o proprietário ganha, o meio ambiente ganha, o município ganha, a União ganha, todos ganham. Nos passaram a informação de que depois que foi decretado o parque e tudo mais, os produtores continuaram expandindo essas áreas, continuaram mexendo nesses locais que não poderiam ser mais mexidos. Tem conhecimento disso ter ocorrido mesmo? Olha, se existe qualquer tipo de infração, ela precisa ser atendido com parque ou sem parque. Então, quer dizer, existe um processo de expansão? Eu creio que não, né? Mas se existem, eles têm que ser devidamente tratados como tal. Não é o parque que deixou de acontecer ou fez com que acontecesse alguma coisa. Muito pelo contrário. Né, o parque até ele tem uma tendência das pessoas verem assim, olha aquele lá que preservou, olha o que deu, olha o resultado. Sim. Ele é negativo, né, perante a comunidade. Então, eu vejo que o estado do Paraná é um estado muito bem preservado, os Campos Gerais é muito bem preservado, se querem fazer um parque nacional é porque está muito bem preservado. Né? E a gente tem características, tem locais hoje que realmente o foco para a produção não cabe. Sim. E sim o foco do turismo, que eu acho que é a bola da vez. Né? Costumo falar, a gente não pode pedir, se quer, eu quero plantar uma floresta, se eu tenho um local adequado eu posso plantar. Sim. Eu quero fazer uma agricultura, se eu tenho um local adequado eu posso fazer. Eu quero fazer uma pastagem, eu posso fazer. Mas eu não posso pedir uma taça da Vila Velha, ligar para alguém, manda uma taça da Vila Velha que eu quero colocar aqui na minha fazenda. Né? Então essa característica turística a gente tem. E eu acho que as propriedades elas começam a ter daí características diferenciadas, como você falou, de 2005 para cá as coisas mudaram e muito, e com essas mudanças a gente vai se adequando e vai avançando. E o momento dessas propriedades é a hora que a gente conseguir aliar tudo isso, e daí a gente vai ter um resultado melhor. O Paraná, todos nós somos regidos pelo Código Florestal, né? Então a gente tem o regramento que vale para todos, dentro ou fora, onde quer que seja, onde quer que não seja. Então eu não vejo desse modo, não. E com relação fala-se que vocês querem acabar com o parque, né? Até a gente teve entrevistados aqui que falaram isso. Entrevistei também a Sandra Queiroz, que disse que não seria exatamente acabar, seria reestruturar isso. Qual que é o enfoque? Qual que é a ideia? A gente teve até um ministro aí em maio que veio conversar e tal, e o que saiu na mídia no período era de que produtores rurais se organizam para acabar com o parque. Isso é verdade? Eu vou fazer uma pergunta para você, depois eu respondo a tua. Que parque? O decretado. O decretado, que está no papel, que na prática não existe. Sim. Né? E que a gente tem no Brasil um número imenso de parques nessa mesma situação. Né? Outro dia estavam falando do Parque de São Joaquim, que é de 1960 e alguma coisa. Os parques têm que ser indenizados em 5 anos. Sim. Quer dizer, então esse que está aí não existe mais. O seu decreto já perdeu a sua característica porque ele não foi cumprido o que diz o regramento. Sim. Então eu continuo na questão que a gente precisa ter um modelo onde a gente consiga envolver as pessoas, que nós vamos fazer parte do meio ambiente. 22 mil hectares a 5 quilômetros de Ponta Grossa, pegando a área do Alagado, pegando a área do Buraco do Padre, Passo do Pupo, Itaiacoca, Capão da Onça, todos esses nossos atrativos turísticos,
O que vai ficar desse local se a gente retirar as pessoas que lá estão? Né? Então, eu acho que o modelo é um modelo errado. A gente não pode insistir num erro. Então, eu acho assim, o parque, de fato, ele nunca existiu. No papel, você pode falar, não, tem um decreto. Tá? Tem um decreto, porque o decreto não cumpriu o que diz. E a gente deve fazer um modelo sustentável. Sim. A palavra é sustentabilidade. E tirar as pessoas, tirar todos de lá, não vai promover a sustentabilidade. Isso gerou um embate entre ruralistas e ambientalistas? Eu acho assim, se fala muito ambientalistas e ruralistas. Primeiro, eu vejo os ruralistas como ambientalistas, que são quem de fato está na área e quem de fato faz com que aquilo aconteça ou que esteja do modo como está. Agora, você tem que tirar disso os extremistas. Sim. Você tem que tirar o extremo de um lado e o extremo do outro. E você vir para as pessoas na racionalidade. E na racionalidade você não tem distinção. Na racionalidade as pessoas têm que trabalhar. Agora, o que todos têm que entender é que se você quer, ou se nós queremos algo equilibrado e sustentável, nós temos que estar dispostos a custear isso. Então, por exemplo, nesse parque nós temos que estar disposto a pagar pela água que é produzida lá dentro. Nós temos que estar disposto a pagar pela preservação que está lá dentro, porque ninguém faz isso de graça. Por que na área rural os produtores têm que fazer? Né? Por que a gente tem que ser o guarda-parque, entre aspas, de 2005 para cá, se efetivamente as pessoas que recebem para isso não conseguem, o órgão é engessado, o processo não acontece? Quer dizer, a gente precisa simplificar e fazer com que as coisas aconteçam na prática e não no papel. O que você acha como é que fica isso daqui para frente? Quais são os passos? O que vocês pretendem fazer? O que vocês acham que vem por aí? Para mim, a minha vontade é que a gente precisava rever o nosso sistema de unidade de conservação. SNUC é o nome da lei. Né? Então a gente precisava rever ela porque esses modelos estão fadados ao fracasso. Né? Agora, o que eu vejo especificamente da questão ambiental é que a integração é essencial. Sim. E unidade de conservação integral não cabe. Né? Então, esse é um sistema integral. Integral não permite que as pessoas estejam dentro. Parque, reserva biológica, que nós temos aqui do lado, né? Essas são unidades integrais. E as unidades sustentáveis, sim, essas permitem. Então, agora mesmo as unidades, eu acho que o caminho nosso, é um caminho de conscientização das pessoas. Sim. Se você está disposta a pagar alguma coisa todo mês para que preserve uma área em um município de Ponta Grossa ou não, se você está disposta a pagar um modo diferenciado por uma área que você tem um uso menos intenso e por isso você tem uma produção menor, a população está disposta a pagar mais pelo leite que vem dessa região, pelo produto dessa região, e aí a gente vai criando modelos aonde a gente faz com que eles aconteçam. A gente não pode contar com o Estado brasileiro, que é um Estado que infelizmente não vai bem. Ele não vai bem financeiramente e as prioridades deles não são essas as prioridades. Então, pagamentos por serviços ambientais, né, que eu já falei, a questão de pagamentos por produtores de água, a questão de incentivos ao turismo, incentivos, estudos, recursos com valor, com custos mais baratos, né? Incentivos fiscais. Sim. Eu acho que esse é o caminho, né? E esse caminho ele pode ser trilhado por todos, né? Esse é o ponto. Todos os atores envolvidos podem participar disso. Se organizar. Exatamente. Muito bem, obrigada pela sua entrevista. Seguimos aí falando sobre esse assunto. Quando tiver novidade, nos traga novidade aqui. Nosso intuito é exatamente mostrar todos os lados, mostrar como é isso e a população da cidade para que ela entenda, né, como que funciona isso. Porque assim, a gente ouve falar aqui, lê lá sobre esse assunto e eu acho que as pessoas de fato ficam ansiosas de como é isso, né? A água está contaminada, os produtores estão contaminando a água,
o alimento que a gente come é bom e essas áreas aí precisam estar preservadas, mas não estão, né? A preservação para todos. Então, são muitas informações que chegam e que muitas vezes as pessoas não sabem em quem acreditar. De fato, o que você consome, você pode e deve avaliar o que se consome. A qualidade dos nossos produtos são muito boas, é uma característica muito boa. A nossa água de Ponta Grossa, ela vem a maior parte do município de Castro e não necessariamente do Parque Nacional. E o parque, o nome, ele remete às vezes a uma falsa impressão. Então as pessoas, por exemplo, chegam aqui, eu quero visitar o Parque Nacional dos Campos Gerais. Onde é que é? Não é. Onde é que é o escritório? Onde é que eu chego? Onde é que está a informação turística? A entrada. Onde é que é a entrada? Onde é que eu pago para entrar no lugar, né? Quer dizer, ele não existe, não é um parque, uma reserva biológica, não é feito não é um parque para você ir acampar. Sim. Né? Ela é uma unidade de conservação. Eu encontrei uma ocasião nessas áreas aí do Parque Nacional, eu acho que eu estava até dando uma entrevista à Gazeta do Povo à ocasião, e encontrei duas pessoas que eram alemães e que eles estavam lá procurando um parque. E aí a gente direcionou para um produtor que fazia uma exploração turística lá, num local perto do Passo do Pupo. Sim. E aí eu fui com esse pessoal até o Alagado. E a hora que eu cheguei no Alagado, em outro atrativo turístico também particular de um produtor rural, a Cachoeira do Rio São Jorge, né, e o pessoal tinha chegado por lá. Mas eles chegaram da informação das pessoas que lá estavam. Se elas não tivessem, de repente não teria esses atrativos e não teriam chegado. Exatamente, não teriam nem observado as belezas aí existentes. Porque essa questão aí de turismo rural é outro assunto que é bom falar. Não evoluiu e a gente vai falar sobre isso também. Obrigada, Gustavo, Eu que agradeço. Entrevista. E vocês continuem aí nos acompanhando pelas mídias digitais, Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube e também pelo nosso site. Tá bom? Mande sua sugestão de pauta, seu comentário, faça a pergunta aqui no Gustavo. O Gustavo responde, né? Respondo. Responde as perguntas, pode perguntar aí para ele, que a gente continua, seguimos aí com as nossas entrevistas sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais. Porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!